não olha, irmãos, para a lógica humana. A Bíblia diz que ali havia uma multidão de 5.000 homens naquela época. Não se contava mulher e não se contava crianças. O povo ouvia Jesus e Jesus começa a pregar. Passa-se 1 hora, 2 horas, começa a entardecer e Jesus começa a pregar. Os discípulos chamam Jesus e dizem: mestre, despede o povo, é muita gente. E mesmo que nós tivéssemos uma grande quantidade de dinheiro, não daria para comprar pão para tanta gente. Pesquisadores dizem que por baixo tinha ali 15.000 pessoas, só de homem tinha 5.000. Se nós contarmos mulheres, naquela época ainda existia poligamia, talvez mais de uma mulher por homem, tantos filhos, por baixo 15.000 pessoas. É poderoso saber de um Deus, irmãos, que traz a nossa necessidade. Ele faz acontecer onde não está acontecendo. Ele gera de onde não tem, para que aquilo que nós precisemos venha existir, para que no final o nome dele seja glorificado em nós. Qual é mesmo o seu problema? Qual é mesmo a sua necessidade? Ele é um Deus de grandes milagres a olhos humanos. Ele abre o mar vermelho, Ele parou o sol, Ele fez o sol voltar, porque talvez parecesse mais difícil, ainda que houvesse algo que é difícil para Ele, mas Ele é um Deus também de pequenas coisas. Ele supre as nossas necessidades, os anseios do nosso coração. Eu não sei com qual necessidade você chegou aqui nesta manhã. Talvez você poderia até estar em outro lugar, ou trabalhando, ou descansando, ou tendo um lazer. Aqueles homens entenderam que ir até Jesus naquele deserto era o melhor para eles. Eles foram supridos. Eu quero profetizar que vocês não vão sair daqui sem receber aquilo que o Pai tem reservado para vocês. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, com Jesus, com aquela multidão, a Bíblia fala que quando Jesus ele olha para os discípulos, ele olha para um dos seus discípulos e pergunta para eles: e agora o que nós vamos fazer? Primeiro eles vêm até Jesus e dizem: olha, eles estão com fome. E Jesus olha para eles lá no versículo de número 6, no capítulo 6, e pergunta para ele: e você me diz o que nós devemos fazer diante dessa situação? Não parece complexo? Muitas das vezes nós levamos para Jesus uma necessidade, nós apresentamos para Ele algo que precisamos, algo que nós estamos passando. Ele está vendo o que está acontecendo, Ele sabe daquilo que estamos passando. E quando a gente vai com o coração ansioso, precisando de uma resposta, precisando de um direcionamento, Ele devolve para nós e diz: e você? O que é que você diz que tem que ser feito? Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: tem coisas que vão depender de você. Muitas das vezes nós esperamos apenas que Deus faça. Meu irmão, tem ações que só cabem a nós, tem ações que só dependem de nós. Se eu tenho feito a minha parte com relação à minha família, Deus vai mover céus e terra. Mas se você não parou ainda para organizar, não vai acontecer nada antes de você fazer a sua parte. No final do versículo, a Bíblia diz: e Jesus perguntava para lhe experimentar. Às vezes o Senhor vai pedir e vai lhe perguntar coisas para saber em que nível você se encontra. Diga para o seu irmão: Ele te pergunta porque Ele quer te aprovar. E se talvez você ainda não tenha resposta, busque nele, porque Ele vai ter algo poderoso. Jesus queria ativar a fé no coração dos discípulos. Jesus estava preparando eles para serem idealizadores de milagre, para esperar na dependência de Deus, para confiarem numa resposta que vinha do alto. O outro discípulo, aprendendo com o que Jesus estava falando, chega e diz: mestre, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Ele tinha começado a entender, ainda que no final ele tinha um pouco de incredulidade. Ele começa muito bem, mas no final ele dá um tiro fora quando ele diz: mas o que é isso para tantos? Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: Deus vai operar, meu irmão, do tamanho da sua fé. Aquele discípulo não teve nem tanta fé, mas ele se moveu e disse: Senhor, eu tenho isso aqui. Senhor, eu coloco isso aqui nas suas mãos. E a Bíblia diz que um grande milagre acontece e o nome dele é glorificado naquele lugar. Mas em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos aqui no versículo de número 9,
A palavra do Senhor diz, no versículo 10, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Logo depois que Jesus recebe aquilo, em primeiro lugar, nós aprendemos que para que aconteça um milagre de multiplicação, para que nós possamos ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, é necessário que haja organização. Diga para 3 pessoas: se organize, meu irmão. É debaixo da organização que Deus vai operar o milagre na sua vida. Tem muitas pessoas que têm orado, têm ido à igreja, têm feito campanhas, têm pedido a intervenção de Deus, mas a vida dele é desregrada. Ele gasta mais do que ele compra, ele tem um monte de cartão de crédito. No dia de pagar, ele só consegue pagar uma parte do mínimo, e ele começa a pedir oração porque o diabo está se levantando na sua vida financeira. Eu lembro que, obrigado, quando nós nos casamos, eu e minha esposa, o crédito começou a ser aberto, nós tínhamos negócios, então a gente tinha vários cartões. E chegou um momento que na nossa organização financeira nós acabamos com todos os cartões. Hoje eu e ela compartilhamos um único cartão. E a gente sabe administrar o que é débito, o que é crédito, o que pode esperar, o que pode não esperar, o que pode ser feito neste momento. Deus não vai trabalhar na desorganização. As ações que cabem a Deus serão feitas por Deus depois que Ele ver que nós demos o primeiro passo e fizemos as nossas ações. Talvez você esteja esperando por um milagre no seu casamento. Organize o que precisa ser organizado. Chame o seu cônjuge, converse com ele. Se ainda não tinha organizado civilmente, organiza civilmente. Chama os filhos, organiza a casa. Faz tudo o que precisa ser feito. A bênção de Deus vai vir. Se havia algo errado, chama o Senhor para o conserto na forma que você ganha dinheiro. Ainda que pareça que naquele momento vai ser um prejuízo, abra mão daquilo. E você vai estar organizando, você vai estar convidando o Senhor, você vai estar fazendo da forma que alegra o coração dele. Deus, Ele não trabalha na desordem, Ele não trabalha na desorganização. Nada vai acontecer. Nós sempre temos reunido a nossa equipe, sempre temos chamado os nossos discípulos após um evento. Chamamos essa semana eles, fizemos uma reunião estratégica para o próximo ano, onde é que nós podemos organizar cada ministério, no administrativo da igreja, o que nós podemos fazer para estar melhor organizado, para que o Senhor olhe do céu, ache graça de nós e possa enviar mais recursos, e possa enviar mais pessoas, e possa operar mais milagres. Estou pregando para alguém aqui hoje de manhã. Diga para a pessoa: na organização o milagre acontece. Jesus disse: fazei o povo se assentar. Imagine, irmãos, que eram quase 1.000 pessoas com fome. Imagine 15.000, a agonia, menino chorando, o outro inquieto. Mas as coisas de Deus não acontecem de uma forma desorganizada. Jesus apresenta ao Pai, depois Ele entrega aos discípulos. Os discípulos que já fizeram grupos de 50, grupos de 100, grupos de 50, eles saem compartilhando um pedaço de pão, um peixe para cada um, uma parte do peixe para outro. E no final todos comeram até sobejar uma multidão. É isso que vai acontecer na sua vida financeira. Quando você parar para organizar, quando você abrir mão daquilo que é supérfluo, quando você pagar as suas dívidas, quando você chamar os credores e dizer: olha, eu não posso pagar, mas me aguarde mais um pouco, eu posso pagar dessa forma. Quando você organizar as parcelas, quando você abrir mão daquilo que você não precisa naquele momento, Deus vai olhar do céu e vai dizer: Ele se organizou, agora eu posso suprir, agora eu posso entrar com providência, agora eu posso trazer o milagre que Ele precisa. Aleluia! Ele não trabalha na desorganização. Às vezes a gente está em crise orando para que Deus multiplique a célula. Primeiro cuide daqueles que Ele já te deu. Consolide aqueles que aceitaram Jesus. Nós temos orado para que o Senhor possa nos dar mais recursos, para que realmente o nosso salário, se a gente não tem administrado ainda o pouco que Ele nos deu, se nós não temos sido fiéis a Ele com aquele valor que Ele nos deu,
como Ele poderá nos colocar sobre mais? A Bíblia diz que quando a rainha de Sabá, ela veio ter com Salomão, ela ficou maravilhada daquilo que ela viu. Uma das coisas que eu tenho falado com os nossos obreiros é com relação às coisas excelentes de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: nunca faça menos do que excelência para Deus. Porque, meu irmão, o recurso está na motivação do seu coração. A gente poderia até fazer menos, mas é para Deus, nós vamos dar o nosso melhor. Quando a rainha de Sabá, ela chega ali, ela diz: olha, nenhuma parte do que eu vi eu pude contemplar neste lugar. E ela pôde honrar Salomão, ela pôde levar presentes, porque toda a unção que nós honramos, tudo daquilo que nós aprendemos, tudo daquilo que recebemos e nós honramos, Deus derrama mais sobre as nossas vidas. Ela sai dali também com presentes, ela sai dali com conhecimento, ela sai dali com sabedoria, ela aprende sobre a administração de um país, sobre organização, sobre como um povo ser participativo, um povo feliz, um povo ordeiro. Ela aprende ali, ela pôde exaltar a Deus, porque ela viu tamanha organização. Por isso que Deus estava abençoando e estava prosperando. Eu quero te desafiar, meu irmão, 2019, ainda este ano, comece a organizar a casa, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua família. Comece a organizar o tempo para cuidar dos seus filhos. Hoje, num dia atribulado, no dia a dia de tantas coisas a fazer, às vezes nós deixamos de lado os nossos filhos ou o nosso cônjuge. Organize o seu tempo de uma maneira que você possa se dedicar primeiro às coisas de Deus e depois ter um tempo de qualidade com a sua família, meu amado. Deus vai olhar do céu e Ele vai derramar bênção sem medida, porque você está organizando a sua casa para que o milagre venha e para que vocês vejam a provisão de Deus. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Jesus estava querendo dizer que é necessário o planejamento. Deus tem sido tão cuidadoso conosco. Diante de um recurso limitado que ainda temos, Deus tem nos feito alcançar, porque cada vez nós temos sentado e pedido: Senhor, nos ajuda para que cada recurso, para que cada fundo, para que tudo que tem vindo às nossas mãos possa ser usado para expandir o Teu reino, para pregar a Tua palavra. E Ele tem trazido a bênção, porque nós temos procurado estar debaixo desse princípio da palavra de Deus. Não há milagres na bagunça, não há milagres na desordem, não há milagres na anarquia. Na bandeira da nossa nação tem escrito lá: ordem e progresso. Para existir o progresso, tem que existir a ordem. E Deus tem uma nova história para nós, em nome de Jesus. Olhe para alguém e diga para ele: antes do milagre tem que haver ordem. E às vezes nós não queremos fazer porque isso implica em ações. A gente vai sair da zona do conforto, fulano vai se chatear, o outro vai se aborrecer. Não, é necessária a organização. Lá na frente a gente vai colher dos frutos. Lá na frente a gente vai ver o nome do Senhor sendo glorificado. Jesus estava falando da organização. Quando o profeta Elias chega no Monte Carmelo, os profetas de Baal estão sacrificando a deuses mortos. Nada acontece, fogo não desce, não há avivamento, não há milagres, não há sinais. Quando o profeta Elias entra, a Bíblia diz que ele coloca a ordem no altar. Aleluia. Ele coloca cada pedra em seu lugar, Ele coloca a madeira no seu lugar, Ele coloca o sacrifício no seu lugar. Para ir de contra o natural, Ele joga água sobre a madeira e sobre o sacrifício. E agora a hora, e Deus faz o fogo descer do céu e consumir, porque quando há ordem, há milagre de provisão. Talvez enquanto eu esteja falando, Deus está falando com você com relação à sua família, com relação às suas finanças, com relação ao seu tempo. Tempo é prioridade. Enquanto você não organizar o seu tempo, você não vai alcançar o que o Pai tem preparado para você. Separe tempo para Deus, separe tempo para a sua obra, separe tempo para a sua família, separe o tempo de ganhar dinheiro, separe o tempo. Nós temos visto hoje aí um ciclo de procrastinação. As pessoas sentam para estudar, e quando vão começar a estudar, aí o WhatsApp bipa, o e-mail chama, outra rede social, e ele passeia por várias horas, e quando ele dá por si, ele não fez nada.
O seu tempo está desorganizado. E ele tem orado, ele tem entrado em crise, ele quer a provisão de Deus, ele vê na vida de um, ele vê na vida do outro, aquilo vai trazendo uma angústia, uma depressão, porque parece que há algo errado com ele, realmente há, porque Deus não trabalha na desorganização. Se você organizar, e se você tomar uma atitude ainda este ano, eu quero declarar que você vai começar a ver os sinais de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus na sua vida. Peça ajuda. A grande sacada de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é entender que se ela não tem aquilo, existe alguém que tem e pode te ajudar. Isso é ser corpo. Se você não tem esse quê administrativo, peça ajuda à sua esposa. Se você é o executor, peça a ela que administre. Se você administra, peça a ela que execute. Peça alguém para lhe orientar nesse sentido. Peça ajuda a outros. Mas não permita que isso roube o que o Senhor tem preparado para você. Segunda característica que nós vemos aqui antes do milagre acontecer. A Bíblia fala que no versículo de número 9 está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Em segundo lugar, se você quer ter um milagre da multiplicação, coloque tudo que você tem nas mãos de Jesus. Aleluia. Olha a lógica humana, irmãos. Eles estavam num lugar de deserto, 15 mil pessoas aproximadamente. A palavra de Jesus está tarde, o horário está acabando, ninguém levanta, está todo mundo ali colado, porque só vai levantar depois que Jesus disser um beijo no coração, vá na paz. Mas ele podia dizer, não, está tudo certo, o meu está guardado, tem 5 pães, tem 2 peixinhos que suprem a minha necessidade, que dá para o meu lanche, que dá para trazer a necessidade pessoal minha. E ele poderia ter comido aquilo, ele poderia ter recebido a provisão, a palavra de Deus, e voltaria para sua casa e continuaria sendo o mesmo. Mas naquele dia ele decide colocar tudo o que ele tinha nas mãos de Jesus. Uma grande atitude que nós precisamos ter, e muitos não têm visto a provisão de Deus, muitos não têm visto o milagre de Deus, muitos não têm visto tudo de Deus, porque eles têm servido a Deus em parte. Eles já dão para o Senhor um talento, eles já vão à casa do Senhor, eles já fazem parte de um ministério, mas muitas das vezes são receosos, ainda não entendeu o que é ser liberal, ainda não entendeu que tudo que nós temos é dele. É para o louvor da glória dele, é para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. No Velho Testamento se separava a primeira parte e dava para Deus. A Bíblia diz que tudo que temos é dele. Quando nós devolvemos 10% a ele, ou quando entregamos uma oferta que ele nos direciona, estamos simplesmente dizendo, Senhor, obrigado, porque eu entendo que tudo é teu, quem me deu o talento, quem abriu a porta, quem deu a provisão, por isso eu devolvo para ti. E deixa eu te dizer algo, ninguém ganha para Deus, não dá. Quanto mais você der, mais ele vai derramar sobre a sua vida. Aquela oferta daquele dia foi suficiente para alimentar 15 mil pessoas. Aquela pequena oferta foi suficiente para alimentar as pessoas ainda muitos dias depois, com os 12 cestos cheios, porque eles entenderam onde deveria colocar, nas mãos de quem poderia estar. Deixa eu te dizer algo, meu irmão, uma bola no meu pé não vale nada, mas na bola de Neymar vale milhões. Uma raquete de tênis na minha mão não vale, mas na mão de Guga vale milhões. Um carro de Fórmula 1 na minha mão não vale muito, mas na mão de Ayrton Senna valia milhões. Talvez o que você tenha não vala muita coisa, mas nas mãos de Jesus, se você disser, olha, o que eu tenho nas mãos de Jesus, o que eu sou na mão de Jesus, você pode ter certeza que a multiplicação vai acontecer na sua casa, nas suas finanças, na sua família, o seu negócio, ele vai trazer cura, porque aí você vai estar dizendo, eu me coloco nas mãos de Jesus, eu me entrego a Jesus, eu me batizo para Jesus, eu sirvo a Jesus, eu amo a Jesus, eu sou aquela oferta que me coloco nas mãos de Jesus, e um milagre vai acontecer por intermédio da sua vida. Você vai ser usado para alimentar multidões, para pregar para multidões, para saciar a sede de famílias, para mudar a história de casamento, para
prosperar e abençoar o reino, e abençoar a sua casa. Coisas vão acontecer por intermédio de você, porque você colocou-se nas mãos de Jesus. Aleluia. Diga comigo: eu sou o pão e peixe nas mãos de Jesus. Por isso jamais deixe que te desvalorize. Jamais se desvalorize, porque a olhos humanos você diz: ah, se eu tivesse o talento de fulano, ah, se eu falasse como aquele, se eu cantasse como aquela, ah, se eu tivesse o talento para administrar como aquele outro. Não, você é pão e peixe nas mãos de Jesus, e nas mãos de Jesus, meu irmão, Ele faz multiplicar, Ele faz o milagre acontecer. Simplesmente se coloque nas mãos dEle, e algo sobrenatural vai vir para a honra e glória do nome dEle. Diga comigo: através de mim Deus vai alimentar uma multidão. Você crê nisso? Aleluia. Terceira característica que aconteceu aqui para que o milagre pudesse acontecer. A palavra do Senhor diz no versículo 11: então Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Tendo dado graças, diga comigo: tendo dado graças. Vai ser exibido aí, talvez até o final. E tendo dado graças, o Senhor anseia por um entendimento que vem do seu coração. Tem pessoas que recebem o salário e dizem: essa mixaria não vai dar para nada, essa porcaria não vai dar para nada. Ele amaldiçoou o dinheiro que ele recebeu, ele amaldiçoou o patrão que o pagou, ele amaldiçoou o ambiente de trabalho, e às vezes não entende por que o milagre não está acontecendo. A Bíblia diz que Jesus pega aquilo que era tão pequeno a olhos humanos. Era uma multidão de pessoas. Era uma multidão de pessoas. Eu louvo a Deus, irmãos, porque tenho visto a fidelidade e a disponibilidade de tantas pessoas. Alguns muito traz da sua porção, outros com pouco traz da sua porção, mas o que traz alegria ao coração de Deus é a motivação pela qual nós apresentamos aquilo a Ele. Eu quero perguntar para você: com qual atmosfera você tem apresentado a Deus aquilo que Ele tem te dado? Às vezes Ele vai permitir que situações aconteçam para ver a motivação do seu coração. Às vezes Ele vai permitir que o salário atrase, às vezes Ele vai permitir que alguém se esqueça, às vezes Ele vai permitir que a remuneração não entre, que a ajuda de custo não chegue, às vezes Ele vai permitir que o aplauso não venha, que o nome não seja citado, às vezes Ele vai permitir que situações, porque Ele quer ver as ações de graças em nós, por ter ou não. Eu nunca me esqueço de um missionário. Eu era pequeno quando ele contou isso. Ele cuidava de um orfanato filantrópico, sem receber ajudas federais ou governamentais ou municipais, e todo dia eles estavam ali recebendo doações para cuidar daquelas crianças, e naquele dia não tinha nada para os meninos lancharem, uma das refeições. E como aquela creche, como aquele orfanato era cristão, ele pediu para os meninos ficarem de pé, os pratinhos de plástico, as colherzinhas, canecas estavam em cima da mesa, e ele disse: como todo dia vamos ficar de pé para agradecer a Deus, mas não tinha nada na despensa, não tinha nada na cozinha. Com lágrimas nos olhos ele começou a orar e a dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor disse que jamais nos abandonaria, o Senhor jamais nos esqueceria, que o Senhor iria suprir as nossas necessidades. E as crianças dizendo amém, sem entender e sem saber por que não estavam as coisas na mesa. Quando ele disse amém, a porta bateu. E quando ele foi lá na porta, um motorista fardado se apresenta a ele e disse: isso aqui é o quê? Uma creche? Ele disse: nós cuidamos de crianças aqui. Olha, eu trabalho nessa empresa, a máquina frigorífica quebrou, e se esses produtos não forem consumidos ou refrigerados, daqui a algumas horas vai se perder. Eu fui autorizado pelo dono da empresa para fazer a doação de todo o leite, de todo o Danone, de todo o chocolate, de todo o queijo. Tudo que está nesse baú é de vocês. E ele pôde glorificar a Deus, porque ele entendeu um princípio: se foi dado graças, um milagre de multiplicação vai acontecer. Aleluia, aleluia. Eu lembro que desde quando
Nós temos vivido este milagre diário aqui na construção da nossa igreja, no pagamento das intermediárias, e atravessando audiências, e construindo, sendo gratos a Deus. Eu lembro que nós passamos meses orando e dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor já não deu o nosso lugar. A gente ainda nem sabia, ainda estávamos procurando. Obrigado porque o Senhor é fiel, obrigado porque a sua palavra não volta vazia. Não repetindo palavras vãs, mas crendo realmente, sendo gratos em uma certeza: o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel, Ele vai fazer cumprir. Não existe milagre na murmuração. É muito fácil eu ter 10 mil e só ter um compromisso de 1.000 ou de 3.000. É muito fácil eu receber 1.000 por mês e apenas 700 vai ser o meu compromisso, e eu tenho 300 para gastar. É fácil eu agradecer assim, mas Deus quer ver o seu coração quando aquilo que você tem não é o suficiente para aquilo que você precisa. E quando você é grato mesmo não tendo, algo vai acontecer no reino espiritual. Porque Ele vai ver em você um coração grato, um coração dependente, um coração que espera nele. Havia uma multidão sedenta de Jesus, e agora sedenta fisicamente. Mas Jesus levanta aos céus e diz: Pai, graças te dou pelos 5 pães e pelos 2 peixes. Eu quero declarar ainda este ano: comece a agradecer pela mulher que Ele te deu, comece a agradecer pelo filho que Ele te deu, comece a agradecer pelo ministério, pela liderança que Ele te deu, pela célula que Ele te colocou, pelo patrão, pelo lugar que você trabalha. É lá que Deus te deu, é aquilo que Deus te abençoou. Louve a Ele, agradeça a Ele, e uma multiplicação vai acontecer, e um milagre vai acontecer, e o nome dele será glorificado. Agora aplauda o Senhor que tem uma multiplicação para trazer na sua vida. Quando nós sabemos ser gratos a Deus, meu irmão, algo acontece no reino espiritual. Leia comigo aí Atos capítulo 16, versículo 25. A palavra do Senhor diz, enquanto você abre aí, que Paulo e Silas estavam na prisão, cantando hinos à meia-noite. A palavra do Senhor, queridos, diz que eles tinham sido açoitados, eles tinham recebido chicotadas. Na ponta do chicote tinham pedaços de couro, pedaços de ferro, pedaços de osso. A cada batida que puxava, quando batia, abotoava a carne, quando puxava, dilacerava a carne. E depois que eles recebem os açoites, eles estão presos nas madeiras, estão presos nos aços. A história conta que o esgoto da cidade passava pelo mesmo ambiente do calabouço. Agora imagine, eles acabaram de ser espancados, o corpo está dolorido, está ferido. Lugar de esgoto tem muita mosca, tem muita muriçoca, muito mosquito, muito inseto. Eles estão sentindo dores, feridas expostas, aquilo sentando em cima, eles presos, sem poderem se guardar e se proteger. Mas diante de um ambiente de miséria, diante do inimigo ali, esperando palavras de amaldiçoar dos seus lábios, eles começam a cantar hino que glorificavam o nome do Senhor. Meu irmão, Atos capítulo 16, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, o que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Eu quero te dizer, meu irmão, quando você é grato a Deus, não é uma parte da porta, não é uma beira de uma porta ou uma janela. A palavra do Senhor diz que quando você louva em meio às adversidades, todas as portas serão abertas, todas as prisões serão abertas, todos os cárceres deixarão de existir, porque você entendeu de ser grato no meio da adversidade. Eu quero que você entenda que no final deste ano, Deus primeiro quer mudar a sua mentalidade, para preparar o ambiente para aquilo que Ele tem guardado para a sua vida. Talvez ainda não tenha acontecido como Ele queria, por falta de um entendimento, mas se você organizar, se você colocar nas mãos dEle, se você der graças a Ele, meu amado, se prepare, porque você vai viver um milagre de multiplicação na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Vai ver um milagre acontecer.
Olhe para 3 pessoas e diga: quem canta na dor vai ver um milagre acontecer. Joyce Meyer, ela disse que murmure e não saia do lugar, louve e veja o Senhor te exaltar. Não, eu vou repetir, porque essa você vai compartilhar depois do culto. Murmure e não saia do lugar, louve e veja o Senhor te exaltando, e veja o Senhor fazendo um milagre acontecer. Joyce Meyer disse isso. Quando nós começamos a mudar a nossa forma de agir, o nosso entendimento, algo da parte de Deus começa a vir sobre a nossa vida. Fique de pé, porque eu quero orar por você. You.